Eu nunca pensei que perderia quase tudo por causa de um emprego. Mas depois de anos trabalhando em um ambiente onde cada sorriso escondia uma faca, percebi que o pior inimigo que já tive não estava lá fora, estava sentado ao meu lado todos os dias. Eu era um homem de 33 anos tentando apenas fazer meu trabalho, mas virei alvo de um colega que fingia ser meu amigo, de sabotagens silenciosas e de uma acusação que quase destruiu minha vida. O que aconteceu dentro daquelas paredes me marcou para sempre, e o que veio depois ninguém imaginava. Eu nunca pensei que um emprego conseguiria me afetar tanto, a ponto de eu duvidar da minha própria percepção da realidade. Mas hoje, olhando para trás, vejo como tudo foi acontecendo aos poucos, milímetro por milímetro, até o dia em que percebi que eu estava vivendo dentro de um ambiente que drenava qualquer traço de confiança que eu ainda tinha em mim mesmo. Sou um homem de 33 anos, e esse é o tipo de história que você só percebe que virou trauma quando já está longe demais para consertar alguma coisa. Quando comecei naquele lugar, eu só queria estabilidade. Eu vinha de trabalhos que não me davam futuro nenhum, promessas vazias e rotinas que me deixavam cansado demais para tentar algo melhor. Então, quando essa vaga apareceu, parecia a chance perfeita para finalmente respirar. A empresa tinha fama de ser exigente, mas também de oferecer boas oportunidades. Eu não esperava um paraíso, mas também não imaginava que estava entrando em algo tão tóxico. No meu primeiro dia, tudo parecia normal. As pessoas me receberam de forma educada, me mostraram as áreas, explicaram processos, e eu pensei honestamente que seria uma adaptação tranquila. Mas nada ali era realmente o que parecia. O que hoje consigo enxergar como sinal vermelho, na época eu interpretei como padrão de empresa grande. Foi nesse começo que conheci o colega que eu acreditei que seria meu amigo. Ele tinha a mesma idade que eu, era simpático, conversava bem, dizia que queria me ajudar a me adaptar. E, para ser sincero, naquele ambiente novo e cheio de pressão, ter alguém que parecia disposto a me ensinar era um alívio enorme. A gente almoçava junto, trocava mensagens sobre procedimentos, e, por semanas, eu realmente achei que podia confiar nele. Aos poucos, começaram pequenas coisas que eu ignorei. Olhares estranhos, silêncio que se formava quando eu chegava numa conversa, comentários que pareciam ter subtexto demais. Mas eu estava focado em trabalhar, me adaptar, mostrar meu valor. Eu achava que qualquer desconforto era normal, porque todo ambiente competitivo tem uma certa tensão. Eu tentava me convencer disso pelo menos. Só que o comportamento do meu amigo começou a me deixar confuso. Ele sempre parecia saber de tudo antes de todo mundo. Sabia o que os supervisores queriam, sabia prazos, sabia mal-humores. Ele falava como se fosse uma fonte confiável, e eu, recém-chegado, não questionava isso. Mas quanto mais o tempo passava, mais as coisas que ele dizia não batiam com a realidade. Um dos primeiros problemas sérios aconteceu por culpa de uma informação que ele me passou. Ele me disse que um relatório importante deveria ser entregue até sexta. Confirmou isso mais de uma vez. Eu me planejei, trabalhei no documento, revisei tudo. Só que o prazo real era quinta. Quando levei o relatório, o supervisor praticamente explodiu comigo na frente de outros colegas, dizendo que meu atraso tinha comprometido toda uma sequência de reuniões e ajustes. Eu fiquei completamente perdido. Não fazia sentido. E quando fui falar com o colega que tinha me passado o prazo, ele simplesmente disse que eu devia ter entendido errado. Falou isso com uma calma que, mais tarde, eu perceberia que era ensaiada. E completou ainda: eu tentei te avisar ontem, mas você nem me ouviu. Na hora, eu acreditei nele. Hoje, acho absurdo ter acreditado. Depois desse erro, comecei a perceber que algumas pessoas já me tratavam como se eu fosse um problema ambulante. Conversas diminuíam quando eu chegava. Comentários sarcásticos eram feitos como se fossem brincadeira. O tipo de ambiente onde se morde com um sorriso no rosto. E, enquanto isso, meu amigo continuava sendo simpático, dizendo que eu ia se acostumar, que eles eram assim mesmo, que eu não deveria levar nada para o pessoal. Só que não era só isso. Ele começava a fazer pequenos comentários soltos, do tipo: cara, cuidado com fulano, ele não gosta muito de você. Não fica muito perto do supervisor tal, ele pega no pé de quem é novo. Se eu fosse você, não falava tal coisa hoje. O pessoal está meio tenso.
Esses comentários parecem bobos isoladamente, mas repetidos todos os dias, criam um clima de tensão constante. Eu acordava já ansioso. Comecei a duvidar das minhas próprias interações. Sentia que qualquer palavra poderia virar arma. E o pior é que ele dizia tudo isso com a voz de quem estava tentando me proteger. O ambiente foi ficando sufocante. Havia uma competição silenciosa entre as equipes. Gente fazendo hora extra só para ser vista, gente escondendo arquivo, gente dificultando a vida de colegas para parecer mais competente. Um teatro corporativo cheio de máscaras, onde ninguém confiava em ninguém. O tipo de lugar onde fracasso de um significava promoção do outro. Eu comecei a perceber que ele, o meu amigo, tinha uma relação bem próxima com um dos supervisores. Sempre passava nas salas deles, sempre conversava baixinho, sempre parecia ter acesso a informações privilegiadas. Eu não desconfiava ainda, achava que eles simplesmente tinham um bom relacionamento com a chefia. A situação começou a desandar para valer quando recebi uma tarefa grande, envolvendo informações internas importantes. Era um documento estratégico que deveria ser analisado, estruturado e protegido. Eu estava responsável por uma parte crítica. Passei semanas trabalhando nisso, revisando tudo, parcial por parcial. Foi então que, do nada, recebi uma mensagem do supervisor pedindo para ir à sala dele, agora. A frase era curta, seca. Quando cheguei lá, não era só ele. Estavam 3 pessoas me esperando, todas com um semblante muito mais sério do que eu já tinha visto naquela empresa. Me perguntaram se eu sabia por que estava ali. Eu disse que não, e aí colocaram na minha frente uma impressão de um e-mail. O remetente? Eu. O anexo? O documento confidencial no qual eu estava trabalhando. O destinatário? Um endereço completamente externo. Naquele instante, eu senti meu coração parar por meio segundo. Eu sabia que eu nunca tinha enviado aquilo. Sabia com absoluta certeza. Nunca compartilhei nenhum arquivo. Nunca mandei nada para fora da empresa. Eles começaram a me questionar como se fosse óbvio que eu era culpado. Falavam em segurança da informação, quebra de confiança, risco corporativo. Eu repetia que não tinha enviado nada, que devia haver algum erro, que talvez alguém tivesse acessado o meu terminal. Mas a forma como me olhavam deixava claro que ninguém estava ali para me ouvir. Eles já tinham uma narrativa pronta. Saí daquela sala com as mãos tremendo. Não era só medo de perder o emprego, era medo de ser acusado de algo que eu não fiz. Quando tudo acabou e voltei para a minha estação, o primeiro a vir até mim foi, claro, meu amigo. Ele veio com aquele rosto de preocupação ensaiada, abaixou o tom da voz e disse: "Cara, eu não sei quem você irritou aqui dentro, mas alguém está querendo acabar com você." Na hora, essa frase soou como aviso, mas algum detalhe na expressão dele me incomodou. Era como se a preocupação fosse prazerosa, como se ele estivesse se alimentando daquela situação. O olhar dele brilhou por um instante, algo tão rápido que talvez outra pessoa nem notaria, mas eu notei. E naquele momento, algo finalmente começou a se encaixar. Ele não estava me ajudando. Ele nunca esteve. Ele sabia de tudo antes de todo mundo porque fazia parte daquilo. Ele não estava alertando sobre alguém que queria me destruir, ele estava descrevendo exatamente o que ele mesmo estava fazendo. A ficha não caiu inteira naquele dia. Ainda levei tempo para processar tudo. Mas aquele olhar, aquela frase, o tom da voz, fizeram algo dentro de mim finalmente despertar. A falsa acusação tinha começado ali, mas o que eu não sabia é que aquilo era apenas o primeiro passo de algo muito maior e muito mais calculado do que eu poderia imaginar.